Fala pessoal, beleza? Vou fazer a correção da avaliação mensal do nono ano D, do primeiro bimestre. Essa prova aqui foi do dia 10. Vamos ver aqui. Pronto. Então vamos lá. Em um posto há 400 pessoas na fila. A cada 12 minutos, 40 pessoas entram. O processo de entrada dura 30 segundos, aproximadamente. Em quanto tempo esta fila termina? Então você tem 400 pessoas e a cada 12 minutos eles chamam 40 pessoas e a entrada dura 30 segundos. Isso representa que vão entrar 40 pessoas dessa vez. Só que 12 minutos e 30 segundos são 12 minutos e meio. 12,5 minutos, tá? Então, a cada 12,5 minutos, a gente tem 40 pessoas entrando. Mas eu tenho 400 pessoas no total. Então, isso vai demorar X minutos. Então, você vai fazer a multiplicação em cruz ou pensar que dá 10 vezes mais, né? O 40 para 400 seria 1 vezes 10. Vezes 10, vezes 10 aqui. Vou arrumar que esse 10 não ficou bom, não. Então, aqui tem que ser vezes 10. Então, o x vai ser igual a 125 minutos. 125 minutos são 2 horas, né? Porque 2 horas é igual a 120 minutos. Então, isso aqui vai dar 2 horas e 5 minutos. Essa é uma forma de solucionar essa questão, tá bom? Vamos então para o próximo. Vamos à questão 2. Vamos ver do que se trata. O marceneiro mediu uma tábua com a escala abaixo. Beleza. Então a gente sabe que o objeto ele está passando do 8, mas não chega no 9. Mas eu não tenho certeza aonde ele chega. Mas eu sei que é perto do 9. Então, qual é a leitura expressa em algarismos significativos? Eu sei que pode ser qualquer coisa do tipo 8, vamos supor, o mais provável, tipo um 8,8. Ou vamos supor que o aluno colocou 8,7. Ou 8,9. Só não pode ser 9,0. Mas pode ser, por exemplo, a resposta aqui podia ser 8,6. Também não pode ser 8,5, porque 8,5 seria a metade, né? A metade é óbvio que é aqui. Então tem que ser alguma coisa maior que a metade antes do 9. Então 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, qualquer possibilidade dessa é resposta. Agora, quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso? O correto, vamos supor que você tenha dado essa resposta aqui, ó. Se você deu essa resposta, esse 8 é o algarismo correto. E dessa resposta aqui, o 7 é duvidoso. Tá bom? Um ponto para cada resposta dessa. Só isso. Uma pessoa consome 3 garrafas de água por dia. Qual a ordem de grandeza do consumo de 10 anos? A gente sabe que um ano são 365 dias. Então, 10 anos são 3.650 dias. Mas ela consome 3 garrafas por dia? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, 19, vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Então, são 10.950 garrafas em 10 anos.
Isso aqui, em notação científica, é 1,0950 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 10 elevado a quarta. E esse número aqui, ó, se você observar, esse número aqui, ele é menor, né? Esse 1,0950, ele é menor que a raiz de 3. Então, como ele é menor que a raiz de 3, a ordem de grandeza é simplesmente o 10 elevado à quarta, né? Vocês têm que tomar cuidado, porque na prova pode aparecer um número que seja maior que raiz de 3. A raiz de 3, raiz de 3 não, raiz de 10, não é raiz de 3, é que raiz de 10, eu falei errado. Isso aqui tem que ser raiz de 10. A raiz de 10 que é 3. Raiz de 10 é 3,16. Então, a raiz de 10 é igual a 3,16. Se for maior que 3,16, você tem que somar, tem que aumentar a ordem de grandeza. Aqui é um exemplo, tá? Exemplo. Isso aqui não faz parte da solução dessa prova. Só um exemplo, vai que, né? Vamos supor que no outro exercício deu 3,203 vezes 10 elevado à quarta. Esse 3,023, 3,2, ele já é maior que a raiz de 10. Então, nesse caso, a ordem de grandeza seria 10 elevados à quinta. Tá bom? É um exemplo. Na prova, a resposta era 10 à quarta. Exercício 4. Dadas a aceleração gravitacional na Terra de 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração gravitacional em Vênus, 8,8 metros por segundo ao quadrado, para um astronauta de 80 quilos, determine o peso na Terra. Gente, peso é a força de atração gravitacional que o planeta exerce sobre o corpo de massa 80 quilos. A massa, essa massa é do corpo. Então, tanto faz se é em Vênus ou na Terra, a massa é a mesma. Para calcular qualquer força-peso, você pega a massa e multiplica pela aceleração gravitacional. No caso, você pega 80 quilos e multiplica por 10. Então, o peso é igual a 800 newtons, tá? Se você for para Vênus, você vai com a mesma massa. Inclusive, eu pergunto, qual é a massa em Vênus? A massa em Vênus também será 80 quilogramas. Isso aqui já era meio ponto. Mas o peso em Vênus vai ser igual a massa vezes a gravidade em Vênus. A mesma massa na Terra, só que em Vênus. 80 vezes 8,8. Então, o peso da mesma pessoa em Vênus é um pouco menor, porque a gravidade é um pouco menor. Então, 80 vezes 8,8, isso deu 704 newtons. Essa era a outra resposta. Ele perguntou qual a massa e o peso. Duas perguntas. Tudo bem, turminha? Exercício 5, quer dizer, valendo 2 pontos. A partir da figura ilustrada, a partir da figura que ilustra 3 forças aplicadas sobre o corpo de massa de 2 quilos, faça o que se pede a seguir. Letra A. Determine a direção e o sentido e a intensidade. A direção, o sentido e a intensidade, isso aqui, ó, direção e sentido tem que ser uma seta. E a intensidade é o valor da resultante das forças aplicadas no corpo representado acima. Desenhe sua resposta no corpo representado abaixo. Se você for ver, essas duas forças, elas estão se ajudando. Então, você faz 250 mais 90. Isso aqui dá 340 newtons. Só que essas duas que estão para a direita estão cancelando com 600 que está para a esquerda. Como elas são para lados opostos, você subtrai. Então, você vai fazer 600 menos 340. Isso aqui vai dar 260 newtons. Como a força maior é para a esquerda, então a força resultante são 260 newtons para a esquerda. Essa era a resposta, tá bom? A seta e o valor. Essa é a força resultante. Tá bem? E a letra B. De acordo com as informações do enunciado e a partir da segunda lei de Newton, calcule a aceleração que está submetido o corpo. A segunda lei de Newton é o princípio da dinâmica.
E o princípio da dinâmica fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se você quer aceleração, você pega a força resultante e passa a massa dividindo. Você pega os 260 dividido por 2, que dá 2 quilos, que é a massa. Então ficam 130 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da aceleração. E o exercício 6, prova ligeira. Aplicando uma força de intensidade de 30 newtons, uma força de intensidade 30 newtons, ele experimenta uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da massa? Mais força, de novo, a segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E eu quero saber qual é a massa. Então, passa a aceleração dividindo. Fica a força resultante dividido por a aceleração. Então, a massa vai ser igual a 30 newtons de força resultante por 5 metros por segundo ao quadrado, dá 6 quilogramas. Mais um ponto. Tá bom? Espero que tenha dado tudo certo. Continuem estudando. Não esqueçam de fazer as lições de casa, que valem uma baita de uma nota. Estudem para Global Test e façam a prova bimestral. Sempre estudando conforme o que a gente fala em sala de aula e o roteiro de estudos. Então, beijo, tchau, tchau e fui.